De volta para o último bloco do Sobriedade, sim, hoje com o Rogério Oliveira, que veio de Amparo para poder levar uma mensagem para você aí de casa e para nós que estamos aqui, né? Que sempre é bom escutar, sempre é bom aprender, sempre é bom saber da vida do outro através dessas experiências todas, né? Inclusive agora eu estava combinando com ele para na semana que vem ele voltar, porque ele tem tanta coisa ainda para falar, que aí na semana que vem você conta mais um pouco para a gente. Mas hoje vamos assim, vamos nos ater às coisas que você já estava falando. Então você olhou para o céu, pediu para Deus mudar a tua vida e no dia seguinte 4 propostas de emprego. Sim. E aí? Aí eu comecei num açougue, onde eu muitas das vezes fazia uns pequenos furtos, né? Essa pessoa me deu a chance, eu comecei a trabalhar lá. Eu não tinha os dentes da frente, né? Eu estava com ferro, com tudo. A médica me dava o prazo de mais ou menos de 6 meses a 1 ano para conseguir fazer uma cirurgia para me repor os dentes. Só que eu precisava do dinheiro. E o dinheiro, onde vai estar o dinheiro? Eu cheguei nesse dono desse supermercado, né? Que é o Sérgio. Falei assim, me empresta os cheques seu para mim poder dar, né, para a dentista, para ela começar o meu tratamento pelo menos. E ele pegou e falou assim, como é que eu vou dar o dinheiro para você, sendo que você fez tudo que você fez, a barbaridade, né? E você quer o dinheiro, você quer que eu adiante os salários aí, absurdo de dinheiro para isso? Falei, infelizmente não dá. Eu fui lá para trás chorando, né, no banheiro, eu me ajoelhei no vaso sanitário, né, chorei muito, falando para Deus que eu tinha consciência que eu estava pagando aquilo que eu fiz, não por Deus pagar, né, mas pela minha ruindade do que eu fui, né, as consequências dos meus atos. E naquele momento lá, quando foi 4 horas da tarde, ele chegou para mim e falou, tá aqui o cheque, vai lá e arruma sua boca, né, conserta seus dentes. Graças a Deus, né, com 30 dias eu estava com os dentes, né, a minha gengiva tinha murchado, eu não precisei fazer a cirurgia que ela falava. Ela não sabia explicar, né, a médica falava assim para mim, né, que ela era uma cirurgiã, e falava assim, Rogério, eu não sei, não é normal de ter murchado a sua gengiva, mas tá aí, vamos fazer esse tratamento, você vai para os dentes. E com 30 dias eu estava com o dente. Então foi um processo maravilhoso do que ver que Deus faz quando a gente permite, né? Porque eu também tive que aceitar o que Deus estava me propondo, né? Porque como dependente químico, é mais fácil eu justificar usando droga do que eu encarar a realidade do que eu fiz. Aí nessa época você já não estava usando mais. Eu tive recaídas, eu falo que teve um processo de dor, né? Ainda fiz a minha mãe chorar algumas vezes, né? Por causa da recaída em si. Que é o famoso chá de Tabon, né? Que a gente vê dentro da pastoral. Eu achava que, como eu fazia um tempinho que eu estava limpo, a minha mãe, tadinha, não vai no bar. Ah, eu vou lá jogar snooker que não tem problema. Eu jogava uma vez, não fazia nada, né? A gente sabe que ele arma ciladinha, ele dá corda. Aí eu fui dando corda para mim, eu fui jogando uma vez snooker, 2 vezes, 3 vezes. A hora que eu vi, eu estava tomando um copo de cerveja de novo e voltava a usar tudo de novo. Não voltava para casa naquele dia. Quer ver um aspecto, Mônica, que eu acho interessante na fala dele? É que ele falou que estava em casa depois do acidente, e as pessoas do bairro, conheciam a história dele, iam lá. E, na verdade, eles fizeram algumas perguntas desafiadoras. Aquilo que você falava da boca para fora, que você ouviu de alguém falando assim, ó, por que você não morre? Fica aqui dando trabalho. Talvez é uma forma que Deus tem para encontrar alguns anjos, para te chamar para a consciência, para te trazer para a realidade. Né? Eu acho que aquele momento foram aquelas perguntas, se você se lembra delas, é que te trouxe a realidade e falou, peraí, né, a coisa... E aí depois você abriu o seu coração e pediu, do fundo do coração, meu Deus, me tire dessa vida, né, dessa vida das drogas, na verdade, né? E ele te ofereceu 4 oportunidades no mesmo dia. Que coisa fantástica. É verdade. Às vezes a gente não, na hora não sabe interpretar, né, o que está acontecendo, mas depois a gente vê que tem sempre a mão de Deus, né? Por isso que a gente fala, e por coincidência, coincidência não existe, né? Não. Foi a providência mesmo que tomou as rédeas da coisa, né? E o primeiro emprego foi no açougue, sem dente, porque aí ele não ia roubar os bifes para comer. Verdade. Não, mas até aí você ainda estava solteiríssimo, você não tinha compromisso, mas a gente vai falar sobre isso no próximo programa. E eu queria que o Dom falasse um pouquinho, Dom, para aquelas pessoas que estão lá em casa, porque às vezes estão na situação que o Rogério estava e estão meio sem coragem. Eu tenho dito ultimamente, viu, assim, um princípio que para mim fica cada vez mais claro, que ter fé é crer naquilo que uma pessoa pode vir a ser. Quem que teria fé na sua mudança se fosse pegar naquela época que você esfaqueou o pai, que bateu não sei quem, que você usava droga, né?
Então, mas como Jesus veio para salvar quem está perdido, mais perdido do que você estava, quase que não existe, né? Então, está aí uma prova do tamanho, e tem só uma coisa que Deus não consegue fazer. Qual que é? Deixar de nos amar, nas circunstâncias que... E há mais alegria por um pecador que se converte do que pela perseverança de 99 justos, né? Esse é um princípio assim, ter fé é crer naquilo que a pessoa pode vir a ser. E somar todas as falcatruas que uma pessoa pode fazer, muito menor do que a misericórdia de Deus, né? Mas então, você fala uma outra coisa muito interessante, que o milagre é dar oportunidade, como é que é mesmo, você falou? O milagre acontece quando você permite. Quando a gente permite. Milagre acontece quando você permite, porque Deus não invade a casa de ninguém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e faremos juntos a refeição. Mas ele nunca abandona, fica sempre assim, de tocar e esperando o momento para que, na liberdade que nós concedemos, ele entre. Então, permitir que o milagre possa acontecer, como aconteceu na sua vida, há muitos casos, né? E também, essa frase que você disse, tomar chá de tá bom, né? Faz de conta que eu estou bom. A gente precisa ficar sempre vigilante. Quem teve doença sabe muito bem disso. Você não pode abusar. Isso não é uma doença também. Então, o demônio está rodeando, rugindo, procurando a quem devorar. Você vê você jogando snooker, fala, está na hora, né? Mais uma presa. Né? E dizem que quando o lobo ataca as ovelhas, ele ataca pelo pescoço, porque a ovelha não podendo berrar, o pastor não escuta. Não escuta. Então a gente precisa saber, não deixe de orar, viu? Ore sempre que o milagre vai acontecer. Milagre acontece com a sua permissão. Bom? E agora a bênção. A bênção. A bênção para você e para todos aqueles que passam por circunstâncias parecidas, inclusive para a sua santa mamãe. Como é que é o nome dela? Dona Maria Margarida. Margarida. É uma flor bela mesmo, né? Então, que o exemplo de Dona Maria Margarida contagia todos nós e que não permita que um dos filhos se perca por causa da falta de oração. Por intercessão de Maria, Mãe da Piedade, desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço. Obrigada, Rossini. Semana que vem eu espero você aqui. Com certeza. Obrigada, Dom. Obrigado, Rogério. Até a semana que vem. E muito obrigada para você aí de casa, que sempre nos faz companhia. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Até lá.